Excelente. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz por cada pessoa que disponibilizou esse tempo pela manhã para estar aqui com a gente, para poder ter esse tempo de compartilhar, de nutrir, né, corpo, mente e espírito. Eu e a Miriam hoje estaremos aqui abordando temas importantes com vocês. E essa semana já foi uma semana de grande sucesso. A gente viu tantas pessoas engajadas com este objetivo de iniciar o dia com a leitura da palavra, com a oração, é, trazendo domínio sobre os impulsos, né? Não consumindo os doces, tendo controle com açúcar, fazendo a higiene do sono que a Miriam propôs. Então, tenho certeza que esses hábitos vão trazer uma vida mais saudável, uma vida mais plena para vocês. Porque quando a gente tem o domínio sobre esses três pontos, né, quando a gente consegue todos os dias estar alimentando o nosso espírito com a necessidade e busca do Senhor em primeiro lugar, tendo um controle dos impulsos, né, de saber dizer não a alimentos, saber o momento adequado de cada alimento, de cada vontade, né? A gente consegue perseverar em outras ocasiões também. E também, né, realizando a higiene do sono, fazendo com que tenha um descanso reparador, tendo um controle de ansiedade, com certeza faz com que você consiga ter um dia melhor, né? Então, eu vou comentar aqui rapidamente, né, sobre esse primeiro desafio que foi a proposta, né, de ficar sem o açúcar. Eu sei que para muitas pessoas é algo difícil, né, que estavam ali convivendo todos os dias, tendo o açúcar no café ou tendo sempre uma sobremesa. Tem pessoas que às vezes comem bombons, né, 9 da manhã, 3 da tarde, não tem hora ruim para bombom não, né? Mas aí começou a precisar dizer não para alguns alimentos. Então, quando a gente tem esse controle sobre os impulsos, olhar, ver, salivar e consegue resistir e falar não, isso te prepara. Isso é um preparo para você enfrentar outras situações de sua vida. Porque quando nós falamos dos frutos do Espírito Santo, um deles é o domínio próprio ele deve ser exercitado. Você deve exercitar domínio sobre o seu próprio corpo, sobre o seu impulso. Então, nós temos impulsos diversos. Nós temos impulsos para alimentos, então, de ver, desejar e acabar pegando e comendo aquele alimento. Nós temos impulsos financeiros, de olhar, ficar com aquilo na cabeça e não resistir e ir lá comprar. Nós temos impulsos sexuais, temos impulsos da ira, nós temos impulsos diversos que nós devemos lidar. Então, quando você começa a exercitar um pequeno impulso, que é o impulso do açúcar, é o impulso daquele prazer imediato que você quer, você consegue estar mais preparada a dizer não a outras situações também. Então, continuem exercitando isso. O desafio 1 do sem açúcar, ele ainda vai persistir até o final deste mês de janeiro, né? Perdão, mês de dezembro. Eu estou pulando para o mês seguinte já. Ele vai continuar persistindo até o final do mês de dezembro. Hoje eu vou trazer um novo desafio para você conciliar junto com esse desafio sem açúcar, que continua sendo 6 dias sem açúcar para um com uma porção pequena do doce que você irá selecionar quando que vale a pena comer, quando que vale a pena adicionar em sua rotina. Então, esse é o principal objetivo com o desafio de ficar 6 dias sem açúcar, selecionando um dia para comer. Você ter controle de impulsos e exercitar o domínio próprio. A Miriam vai estar compartilhando também uma pequena retrospectiva sobre o desafio dela. Uhum. Bom dia, pessoal. Nessa primeira semana nós fizemos o desafio da higiene do sono e foi muito bacana porque eu recebi tanto alguns feedbacks também no particular,
quanto feedback da minha parte também, né? Porque nem sempre a gente consegue realizar uma higiene do sono adequada todos os dias. E essa semana eu me propus a ter esse compromisso primeiro comigo também, e depois com vocês, da gente caminhar juntos aqui no desafio. E foi algo assim, que a gente consegue perceber uma mudança verdadeira na nossa rotina. E aí, um dos desafios que eu fiz assim mais intencional na higiene do sono foi a partir do momento em que eu me preparo para dormir, o meu telefone fica do lado de fora do meu quarto. Então, deixei ele de fora, precisei tanto acordar para desligar o despertador, que tocou mais cedo, quanto também não ter aquele impulso, como a Ana falou, de mexer no telefone. Às vezes acorda de madrugada. Comentei na semana passada que isso é comum de acordar um pouquinho durante a noite, mas que o ideal é a gente não pegar o telefone, então não se render a esse impulso, é muito bacana, né? A gente percebe no outro dia uma grande melhoria na nossa disposição, na forma em que a gente vai lidar com o dia a dia, então a gente se sente mais tranquilo, mais relaxado, tem mais prazer nas atividades, e a chance, né, de poder ter uma boa gestão das emoções também. Então, a higiene do sono, assim como o desafio do açúcar, a ideia é que a gente mantenha, é que vire uma rotina mesmo para sua vida, que todos os dias você vai se preocupar em ter hábitos saudáveis, para que à noite você possa ter um sono de boa qualidade, que seja reparador. Então, o desafio também é manter ela, manter não só no mês de dezembro, mas para todo o percurso da sua vida, para que você tenha qualidade de vida e de sono também. Maravilha. Eu vou estar trazendo a recapitulação também do desafio do César, que hoje o César ele não pôde estar presente devido a um trabalho que ele está fazendo na igreja em São Paulo, e ele foi convocado de última hora e precisou estar lá nesse momento. Então, o desafio do César foi a oração 2 vezes ao dia, de ter essa conversa com o Pai, né? Ter uma busca pelo eterno. 2 vezes ao dia está falando com Ele. É um desafio que abre portas espirituais, né? É muito importante a gente estar em contato com o Criador, porque no mundo a gente está o tempo todo susceptível a diversas influências, a diversas vozes, a diversas confrontos, decisões, ansiedades. E quando a gente aprende a dedicar tempo de conversar com o Senhor, a gente consegue ter realmente facilidades em tomar decisões, trazer redução da nossa preocupação, de fato estar em contato com ele, que ele tem real interesse na nossa vida e quer estar envolvido em tudo que nós fazemos. Então, trazer a oração como um diálogo, né, sabendo que é um diálogo entre duas pessoas, é você e o Pai, em secreto, né, em intimidade, saber que ele responde às orações. Então, foi um desafio muito profundo, né? Tenho certeza que você que trouxe aí uma conversa com Deus durante a semana e está aguardando algumas respostas, ele vai responder. E eu tenho vários testemunhos de orações respondidas, né? E até eu pensei em um aqui para trazer como testemunho para vocês, porque até a Miriam está envolvida nele. É, eu queria trazer esse testemunho que eu vim pensando desde a hora que eu acordei sobre algo de orações respondidas. Então, hoje eu vejo a oração como algo que eu não tenho coragem de sair do meu quarto sem orar antes, sem entregar um dia ao Senhor, sem pedir livramentos ao Senhor. E esse ano eu tive uma ocasião que eu estava trabalhando nos Estados Unidos e durante esse trabalho a data final que eu voltaria para o Brasil seria no início de julho. E eles, gostando, né, do trabalho, me ofereceram uma oportunidade para ficar até final de agosto, trabalhando com eles lá. E aí, o que que eu percebi, né, no momento, o que que eu vejo em tudo que eu faço? Às vezes, uma coisa pode parecer muito boa, às vezes brilha aos nossos olhos, mas a gente tem que consultar o Senhor para saber o que que Ele quer que nós façamos. Então, muitas vezes tem uma oportunidade e você, nossa, aquilo ali é tudo para mim, aquilo ali
deve ser algo realmente vindo de Deus, porque se eu prorrogar minha estadia, eu vou trabalhar aqui por mais tempo. Então, antes de dizer sim, né, antes de dizer sim ou não, porque poderia ser um não por medo, né, de ficar mais tempo também, eu ajoelhei e consultei o Senhor. Deus, tem essa proposta, isso vem do Senhor, será benéfico ou não? E Deus, ele não falha em responder, porque às vezes brilha realmente o nosso olho achando que é algo muito bom. Eu orei, entreguei isso ao Senhor, perguntando para tomar a decisão correta, e eu fui dormir. Eu dormi, na época, eu e a Miriam nem estava tendo tanto contato, né? A gente conversava Uhum. muito há 10 anos atrás. Então, esse ano que a gente retomou um contato mais próximo. E eu sonhei com a Miriam. Eu estava subindo umas escadas e a Miriam estava no balcão, como se fosse de uma igreja, me recepcionando ali. E aí ela me falou, Ana, leia Provérbios 12, 8. Do 8 ao 19, se eu não me engano. Eu tenho que conferir novamente nas minhas anotações. E aí ela repetiu duas vezes isso. Ana, leia Provérbios 12, do 8 ao 19. E aí, eu acordei logo depois desse sonho, olhei o telefone, era 2h22 da manhã, e aí eu abri a minha Bíblia e li Provérbios 12, do 8 ao 19. E ali dizia o seguinte: quem corre atrás de fantasias é insensato e cairá na miséria, mas aquele que pastoreia o seu rebanho é prudente. Então, o que que isso trouxe, né? Uma confirmação que ali eu estava correndo atrás de uma fantasia, não era a minha realidade. Era um momento de passagem, eu precisava estar ali para aprender algo, mas era o tempo de início e fim. Já tinha um tempo de início e fim, e eu não poderia continuar correndo ali, porque senão seria o correr atrás de uma fantasia, e que eu deveria voltar e cuidar do meu rebanho, que são o quê? Os meus pacientes, aqueles que eu cuido. Então, é um testemunho para trazer para vocês sobre toda decisão que vocês precisam tomar. Consulte o Senhor, sobre toda ansiedade, preocupação que vocês tenham, consulte ao Senhor em oração e intimidade, que Ele vai estar respondendo. Você pode confiar que Ele responde, né? Então, Amém. amém. Esse foi um testemunho da oração, então eu quero que vocês realmente persistam, né? Esse foi o desafio da semana um. Vai ter o desafio do César também para a semana 2. Mas mesmo assim, não é porque foi só o da primeira semana que deve interromper aqui. Persistam nesse desafio, que ele vai trazer muitos benefícios a você. O outro desafio também que foi instituído pelo César foi a leitura, né, de Mateus. Então, de segunda a domingo, a gente conseguiu ler aí Mateus de 1 ao 7. Comentem aqui no chat, gente, o que que vocês estão achando da experiência da leitura da Bíblia? Vocês já leram a Bíblia dessa forma antes de ler um livro completo, de buscar ter profundidade na leitura e constância? Comentem aqui no chat, que eu quero ler de aqui de vocês. Podem ir comentando aqui. Mas no primeiro dia, né, nós vimos ali a genealogia de Cristo. Então, nós vimos toda a família ali que foi abordada até a chegada do nascimento do Messias, né? E no Antigo Testamento a gente consegue ter essa visão de quem foi essas pessoas, da genealogia de Cristo, porque conta a história delas. Nós vimos também a promessa que foi cumprida, né, que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é o Deus conosco. Então, Deus, o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Então, nós tivemos aqui a leitura, né, de cada um dos capítulos. No capítulo 2, a gente viu o nascimento de Cristo ali com a visita dos magos para adorar o Cristo, perseguição do Herodes, né, para matar Jesus. Nós tivemos a fuga, né, da família para o Egito e depois o retorno para a Galileia, né? Tem um pessoal aqui comentando. A Jéssica Ximenes diz que está sendo ótimo, ama as falas de Jesus.
O Wesley está gostando muito, a cada leitura está conseguindo extrair novos aprendizados. Realmente, gente, é um livro muito rico. Se você quer aprender, né, sobre várias questões da vida e se antecipar de problemas, é o estudo da palavra, né? É, o Tiago falou aqui, né, que está muito bom a leitura do Evangelho de Mateus, nascimento e início do ministério de Cristo. Incrível, realmente. A Jéssica já tinha falado aqui que lê a Bíblia todos os dias e é a prioridade dela. Excelente. Em Mateus 3, nós vimos João Batista trazendo a mensagem do arrependimento, né? Ele trazendo e preparando a vinda de Jesus Cristo. Então, ele traz, né, o batismo nas águas, a mensagem do arrependimento, e traz o arrependimento e mudança, né, de comportamento. Nós tivemos Mateus 4, que foi a tentação no deserto, que nós conseguimos entender tanto, né, gente, sobre como que o inimigo ele age, porque o que me chamou a atenção em Mateus 4, que diz que quando Jesus teve fome, naquele período ali dos 40 dias no deserto, que veio ali o diabo, né, se aproximou dele para tentar Jesus. Então, o inimigo muitas vezes pega a gente no momento de fraqueza, para tentar nos corromper, né? Então, que a gente precisa sempre estar perseverantes e firmes em oração. A Ana Paula comentou aqui também, né? Achou muito edificante, fez uma coisa diferente de ler as explicações disponibilizadas na própria Bíblia, que ela costumava ler somente as passagens. Excelente, porque é, na Bíblia, né, tem muitos teólogos que trazem algumas mensagens, que trazem alguns contextos históricos, que complementam e enriquecem a leitura. A Sabrina disse que está sendo muito enriquecedor para a vida espiritual e em cada passagem consegue extrair algo novo. Excelente. Nós vimos aqui também no final de Mateus 4 o chamado, né, de Pedro, André, Tiago e João, e o início do ministério de Cristo, que foi logo após o jejum, que ele fez o jejum de 40 dias e a caminhada no deserto, né, que é uma preparação espiritual para tudo que iria acontecer. E teve um preparo em Mateus 5, 5 e 6, né? São aqueles que são muito enriquecedores, e começa ali com o Sermão no Monte. Jesus traz vários ensinamentos muito profundos que a gente precisa ler com atenção e até às vezes buscar um estudo à parte para conseguir extrair o máximo daquelas passagens, né, que são as bem-aventuranças. Tem também as mensagens, né, de que nós somos sal e luz da terra, entre várias outras, né, que traz ali para termos profundidade. Então, essa foi uma recapitulação sobre tudo que nós tivemos na semana um, e agora nós vamos partir para a semana 2 do desafio Growing, para a gente conseguir ter ainda maior maturidade e autonomia sobre nossas ações, sobre nosso corpo, sobre nossa mente e sobre a nossa vida espiritual também. Eu vou apresentar para vocês aqui quais serão os desafios da semana 2 que nós estamos entrando aí. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Então, essa aqui é a nossa planilha para essa semana. Vocês podem perceber que vai ter, né? Vai continuar tendo a leitura do livro de Mateus, então, cada capítulo a ser lido no dia. O pastor César trouxe o desafio diferente essa semana. Para vocês, cada dia da semana, complementar a leitura dos capítulos de Mateus com uma leitura também de alguns versículos específicos que vão trazer uma comunicação melhor sobre o que vocês precisam extrair da Bíblia. Ele escolheu esses versículos específicos para vocês lerem e meditarem nele. Então, buscar tentar manter a oração 2 vezes ao dia,
e também, né, cumprir os desafios dessa semana, que é a leitura desses versículos complementares. O pastor César também trouxe como desafio vocês lerem e decorarem João 3,16. Eu vou escrever aqui no chat para vocês não se esquecerem. Então, leitura e decorar João 3,16. Então, buscar colocar, né, em um lugar visível na sua casa, realmente decorar este versículo. Então, da minha parte nutricional, nós vamos permanecer com um dia sem açúcar e sem doce, então 6 por 1, né? 6 dias da semana sem açúcar ou algum doce, para um com o açúcar, que você pode selecionar uma sobremesa, um doce que você queira comer, mas para manter esse domínio sobre o doce. E também, meu próximo desafio para vocês essa semana é adicionar mais fibras nas refeições de vocês, que isso gera mais saciedade nas refeições e saúde intestinal. O nosso intestino é um órgão que nós devemos tomar muito cuidado com ele, porque é onde absorve nossos nutrientes. Então, você, quando está com o intestino inflamado, você não tem uma boa absorção de nutrientes. Então, pode ficar, né, com deficiências de vitaminas, entre outros minerais. Também, quando nós temos o intestino inflamado, nós temos uma redução da produção de serotonina, porque o nosso intestino é o principal órgão que fornece substratos para a produção de serotonina. Então, quando tem uma redução da serotonina, você perde o prazer, o contentamento natural que seu corpo produz, que a serotonina é um neurotransmissor que produz prazer e bem-estar. Então, você começa a ficar um pouco mais ansiosa, não consegue ter um controle de emoções de forma saudável. Então, esse é o meu desafio para vocês. Essa semana, a adição de sementes, ou legumes, ou verduras, ou frutas em todas as refeições que vocês fazem. Não aceitar mais fazer uma refeição só de pão com manteiga e café. Tem que ter ali algum tomatinho, né? O pessoal brinca até no meu Instagram, porque eu sempre coloco tomate em tudo. Então, olha só, aqui é uma salada, né? Olha como que enriqueceu essa salada, trazendo mais sementes. Então, para o bom consumo de legumes, saladas no seu dia, eu quero que vocês busquem nas refeições de almoço pelo menos 100 gramas de legumes, tá bom? Então, conseguir chegar aqui a uma média de 100 gramas de legumes, que é em torno de 2 colheres de servir, um vinagrete, né, um pepino e etc. ali no seu prato. É, lanches, né, variados, você pode estar enriquecendo eles com sementes, com mais frutas, né? Não tomar somente ali um iogurte com mel, ou eu ficar comendo só pãozinho com queijo. Vamos enriquecer aqui com legumes, né? Olha só o tomatinho, né? Colocar mais fibras numa refeição com um pão com ovo, por exemplo. Adiciona cebolinha, salsinha, um tomate, um pimentão. Enriquecer aqui a sua refeição com mais saladas. Então, esse é o meu desafio para vocês essa semana: adicionar fibras em todas as refeições. Semente, legumes, verduras ou frutas. Agora a Miriam vai estar explicando o desafio dela. Ana Paula te mandou um comentário aí no chat, Ana, Ah, sobre deixa o eu seu ver aqui. desafio. Deixa eu conferir aqui. Costumo colocar gergelim e chia no ovo de manhã. Excelente! É uma forma, né, de aumentar a quantidade de fibras na refeição e não altera tanto o sabor, né? O paladar fica igual. Bom, o meu desafio para essa semana, pessoal, ele faz como que um complemento para da semana primeira, né, da semana anterior, que é da higiene do sono.
Nessa semana, a gente vai se propor a fazer uma prática de meditação guiada. E aí eu quero explicar para vocês um pouquinho o que que é a meditação guiada. Na psicologia, a gente tem uma prática, uma abordagem, uma forma de trabalhar com alguns pacientes que sofrem, por exemplo, de ansiedade, de estresse, de insônia, que tem uma vida, uma rotina muito corrida e precisa respirar e dar uma pausa, que é a prática de mindfulness, ou atenção plena, numa tradução aqui para o português. E o mindfulness e a atenção plena pode ter algumas dúvidas assim sobre o que que é, né? E a gente tem um autor, o John, que ele fala que mindfulness é prestar atenção de uma forma particular, intencionalmente, no momento presente, sem julgamentos. E é uma prática muito desafiadora, muito complexa, muitas vezes, né? Porque a gente precisa ter uma atenção, uma autocompaixão no momento que a gente está vivendo, no aqui e agora. E aí, com muito treinamento e paciência, com muita persistência, a gente consegue ter esse estilo de vida mais saudável e que traz alguns benefícios, né? Então, os benefícios de ter um mindfulness ativo na nossa vida é alívio da ansiedade e estresse, é mais consciência e clareza, é ter uma boa regulação emocional. É melhorar também na tomada de decisões, porque a gente tem mais consciência do momento presente, então a nossa mente não está tão acelerada assim lá na frente, lá no futuro ou lá no passado. E aí, quando a gente fala de meditação, eu acredito que muitas pessoas vêm com algumas dúvidas, né? Mas o que que é meditação? Pode ou não pode? Como eu faço? E a gente confunde a ideia do mindfulness, por exemplo, com o fato de só parar e fazer uma meditação com alguns, por exemplo, assim, na posição de borboleta, né? Paradinho, como a gente tem uma ideia do budismo, né? E, resumidamente, a prática da meditação, ela bebe um pouquinho, sim, da filosofia budista, mas ela já vem antecedente ao cristianismo, porque o tempo todo na Bíblia, inclusive, já também linkando um pouquinho com o desafio do pastor César, a Bíblia fala muito para a gente meditar, né? Fala para meditar na palavra. Tem um pouquinho de diferença entre a meditação na palavra e a meditação guiada, sim, né? Mas a gente entende que a meditação em si, ela não carrega um mantra, né? Não carrega um mantra de uma religião. Então, não é só do catolicismo, não é só do cristianismo, não é só do budismo. Então, tem várias religiões, sim, que fazem a prática da meditação, mas aqui, dentro do que a gente vai fazer no Desafio Grow, a gente vai linkar a meditação como uma prática da psicologia, que a gente vai linkar ali no mindfulness, da atenção plena. E aí, já falei um pouquinho, né, dos benefícios que traz, mas a prática da atenção, da meditação guiada, é uma técnica que a gente vai usar, que vai seguir algumas instruções. Segue instruções de terapeuta dentro de um processo de terapia, mas também instruções, por exemplo, de aplicativos, de vídeos no YouTube. E aí, inclusive, eu deixei aí para vocês a indicação do aplicativo, chama Lojong. É um ótimo aplicativo de meditação. Ele tem a meditação guiada. E aí ele é ótimo tanto para dormir, porque faz algumas meditações noturnas para a prática do higiene do sono, quanto outras meditações. Para quê? Para ativar a nossa percepção do que a gente está sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Então, eu sinto as minhas mãos formigando, sinto os meus pés mexendo muito, as pernas tremendo, às vezes a cabeça começou a doer um pouquinho, ou interno nas emoções, né? Os pensamentos estão muito acelerados, estou sentindo um pouquinho mais de tristeza, um pouco mais de alegria. Então, a meditação guiada, ela vai auxiliar também para a gente trazer essa atenção sempre para o momento presente. E não é aquela ideia de esvaziar nossa mente, né? Ah, eu vou sentar aqui porque agora eu não vou pensar em mais nada, né? Não quero mais ter nenhuma informação na minha cabeça. Na verdade, não é assim que a meditação vai funcionar. Ela funciona justamente para eu prestar muita atenção no que tem na minha mente, para que eu possa regular os meus pensamentos, entender o que que eles estão me falando, o porquê que eu estou tão ansioso, por que que o estresse tem chegado para mim, e aí ir nos acalmando, né? Também com uma prática de respiração concentrada. Então, a meditação, ela pode ser personalizada, né? Porque cada pessoa tem uma forma. Algumas pessoas vão preferir fazer uma meditação
sentado mesmo na posição de borboleta, que é o que a gente conhece muito, porque vai se sentir mais relaxado. Outros vão preferir fazer uma meditação deitados. Alguns fazem meditação caminhando ao ar livre, pensando um pouquinho, controlando a respiração, contemplando a natureza. Então, a meditação, o ideal é que cada pessoa encontre a forma que melhor se adequa. Mas a gente vai praticar uma meditação guiada, porque inicialmente é muito difícil da gente prestar atenção nas coisas. É muito difícil de eu caminhar na natureza e só parar para contemplar, sem nenhum julgamento, que é a ideia do mindfulness. Então, portanto, a gente vai usufruir ali do uso do aplicativo do Lojong, que eu indico para vocês, mas se vocês encontrarem algum outro no YouTube ou também no Play Store para baixar, fiquem à vontade. Mas nós vamos começar com essa meditação guiada aos pouquinhos. O que que eu indico de tempo? De 5 a 10 minutinhos. A gente tem uma comprovação científica que para que a meditação ela traga uma transformação no seu cérebro, que ele entenda realmente que hoje você está vivendo mais um momento presente, você precisa de, no mínimo, 3 meses para que comece a perceber os efeitos que a meditação faz. Então, assim como os outros desafios, tanto do pilar mente quanto também do corpo e do espírito, a meditação, a ideia é que ela permaneça por um longo período na sua vida, para que você possa perceber todas essas mudanças da regulação do estresse, da melhoria do foco e da produtividade, de maior autocompaixão com você mesmo, né? Que é ajudar a lidar com as emoções difíceis sem se julgar, sem se cobrar e também a melhorar o sono. E uma dica também, se você quiser ligar a meditação com, por exemplo, a prática espiritual, que é o desafio do pastor César, é usar a meditação na palavra, que é o que a gente tem vários versículos da Bíblia que falam, né? Só em Salmos, se não me engano, são 12 vezes que a palavra meditação aparece. Então, como eu disse, na psicologia, a meditação ela vai fazer com que você foque no momento presente, perceba suas sensações, tanto externas quanto internas, e traga algumas melhorias ali de estresse, no foco, na produtividade, na melhoria do sono. A meditação na palavra, ela vai fazer com que você se conecte mais com Cristo, com Deus. E aí é você pegar uma palavra, e a gente pode usar até o versículo aqui que o pastor César pediu para a gente decorar, né? Que é João 3,16. E aí, o que que você vai fazer? Meditar nele dia e noite. Vai escrever ele num papelzinho e vai levar ele para o seu trabalho. Antes de entrar no trabalho, vai ler, vai colocar num post-it no computador, na sua máquina do trabalho, e vai meditar naquela palavra. E vai pensar, né, sobre aquilo. A meditação, na palavra, ela traz conexão com Cristo. Então, a ideia é que eu esteja ligado realmente no que Deus tem para falar comigo. E tem até um versículo em Salmos 119, 11, se não me engano, que fala que guardarei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, a meditação ajuda, inclusive, nisso, né? Eu saber o que que Deus tem para mim, para que me auxilie também no meu dia a dia, né? Na tomada de decisões conscientes. Então, hoje, o nosso desafio para essa segunda semana é a meditação guiada. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, e inclusive é um livro que eu disponibilizei para brinde. Deixa eu ver se dá para ver você. Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. E esse livro aqui, que eu disponibilizei para dois brindes, ele é uma prática de 18 semanas de atenção plena. Então, tem várias meditações aqui que a gente pode fazer que vai nos ajudar a ter essas percepções maiores. E aí, na semana que vem, a Ana vai sortear, mas a orientação agora, no momento, é baixar o aplicativo do Lojong e tirar de 5 a 10 minutinhos do seu dia. Aí você pode escolher o seu melhor horário, que seja na parte da manhã, quando acorda, ou que seja antes de dormir, também como um complemento da higiene do sono, e vai fazer uma prática de meditação guiada. E aí vocês vão perceber quanto a gente costuma ter mais consciência nas nossas ações, nas tomadas de decisões e no que nós vamos viver no dia a dia. Esse é o meu desafio, então, da segunda semana. Excelente, Miriam. Eu estou animada para esse desafio também, Bom, porque né? em meio a um dia tão corrido, a maioria das pessoas, né, não para um segundo, a gente tirar 5 minutinhos e começar a ter uma conexão, né, entre nós mesmos, entre também a meditação da palavra, de suma importância. Até na nutrição também nós temos o termo mindful eating, que é a atenção plena ao comer.
né? Eu lembrei disso agora, que é muito interessante também, porque quando as pessoas se alimentam, muitas vezes já estão precisando fazer um café de 5 minutos para sair de casa e começar o dia, né? Então é muito importante aplicar isso também, de estar com a atenção plena na comida, mastigando, Uhum. sentindo o sabor, né? Para Sim. O que cheiro, a consiga textura. o cheiro, a textura, para conseguir realmente extrair aquele momento de prazer. Porque Uhum. o alimentar é um momento de muito prazer, você sentir o tempero, sentir o sabor da comida, e isso faz com que você coloque pequenos momentos de prazer no dia. E aí, quando você tem esse prazer na refeição, você não precisa ficar correndo atrás de um prazer rápido, que é o chocolate, que é o doce. Então, tenho certeza também que aplicar e junto, né, a meditação guiada, separar os 5 minutos, sempre quando for se alimentar, ter a atenção plena sobre a Sim. comida, né? Muito Sim. importante. Inclusive nesse livro que eu indiquei para vocês também, ele tem uma parte da gente fazer essa atenção plena, meditação guiada com alimentação, da gente observar, antes de descascar, observar a embalagem, depois observar a cor do alimento, sentir o cheiro. Eu gosto muito de fazer meditação com café. O café, a Ana até falou ontem na live, né, sobre o café gourmet, né, que é o café de verdade. E eu e o Wesley gostamos bastante desse tipo de café, então eu gosto, porque tem um cheirinho diferente, coloco o café, sinto um pouquinho o cheiro, vejo a cor do café, e aí coloco um gole na boca antes de engolir, sente também o café um pouquinho quente na boca, respira fundo, e aí dá o primeiro gole. Da mesma forma com a alimentação, né, com outros tipos de alimento. Isso ajuda até na saciedade, né, Ana? Com Porque você está certeza, comendo com calma, então você está prestando atenção na sua alimentação, evita comer o compulsivo também, com né? certeza. Porque quando você come devagar e mastigando bem o alimento, você consegue produzir maior quantidade de leptina no seu organismo. Então, quando o seu corpo entende que ele vai receber algum alimento, ele também está liberando vários hormônios. Nós temos dois hormônios Uhum, responsáveis pela comida. Um é grelina, que gera fome, uhum, e outro é leptina, que gera saciedade. Então, só de você sentir o cheiro da comida, já não dá uma roncada ali no estômago, uma uhum. salivada, Então, aquilo ali é a grelina querendo te induzir ali a comer, né? E aí você está comendo, mastigando, seu corpo está liberando outro hormônio, que é a leptina. Se você come rápido demais, não deu tempo de a leptina ser produzida em totalidade, então você vai querer comer mais, né? Porque acabou de comer 2 pedaços de bolo, está querendo comer mais 3 pão de queijo. Mas Uhum. agora, quando aprecia o alimento com atenção plena, mastiga devagar, a leptina vai atuando e você fica com mais saciedade, né? Então, tem essa relação em conseguir comer menos quando está com atenção plena no alimento. Até Interessante. captando fazendo um link, né, sobre a higiene do sono e a alimentação, nós temos também uma desregulação na produção desses dois hormônios durante o período noturno, se você não dorme bem. Porque durante a noite nós temos a liberação de vários hormônios ao longo do dia, que vai potencializar, né, a liberação daqueles hormônios ao longo do dia. E tem muitos estudos demonstrando que a privação do sono ele faz com que você tenha uma produção maior de grelina e menor de leptina no seu dia. Então, você dorme mal, vai ter mais fome no seu dia, vai sentir um pouco mais ansioso e ter mais fome também. Então, Uhum. continuem, gente, com a higiene de sono também. E como que é interessante sobre os desafios, como cada um deles liga realmente os três pilares, né? Porque quando a gente traz a ideia de falar de corpo, mente e espírito, pode parecer que é um trabalho isolado que a gente está fazendo com as áreas, né? Vou trabalhar meu corpo também, enquanto eu trabalho a mente e o espírito. Mas, na verdade, nós estamos trabalhando eles em conjunto.
né? O tanto que a higiene do sono, então, faz com que no outro dia eu me sinta mais disposto, tome decisão consciente na minha alimentação. Da mesma forma, o quanto eu buscar mais da minha espiritualidade vai me conectar também com o momento presente, vai me trazer atenção nas coisas que eu faço e vai fazer com que eu também tome decisões mais conscientes de novo na alimentação, no dia a dia, na prática de atividade física. Então, realmente, né, ligar esses três pilares do corpo, mente e espírito é um combo. E é quase que se eu deixo um cair, se eu vacilo em um, os outros acompanham, né? Porque se eu durmo mal, no outro dia eu não quero me alimentar tão bem, né? Se eu como muito rápido, eu não tenho atenção no momento presente. Se eu não tenho uma espiritualidade ativa, né? Se eu não tenho uma conexão com a minha divindade, eu não tenho propósito de vida. Portanto, não faz tanto sentido assim ter qualidade nas coisas que eu faço no dia a dia. Então, é realmente um combo que a gente precisa manter, né? E os desafios, apesar de serem semanais, o interessante é levar para a vida mesmo, né? Cada um dos desafios de cada pilada que a gente tem trabalhado aqui, porque são esses pequenos passinhos mesmo que a gente dá, que pode parecer, nossa, mas sem açúcar, nossa, acrescentar fibra, fazer higiene do sono, ler a Bíblia. E aí, quando a gente vê a longo prazo, a gente tem um resultado, né? A mente melhora, a cognição fica ótima, as nossas relações melhoram, me sinto bem com o meu corpo, gosto que eu vejo no espelho, me sinto conectado com algo maior, protegido, né? Então, é realmente algo que a gente precisa fazer, assim, sem cessar, né? Todos os dias, trazer como um estilo de vida mesmo. Exatamente. E aqui a gente está trazendo um start para vocês, né? Trazendo essa primeira vontade de mudanças. Mas é muito importante vocês buscarem profundidade em cada um desses pontos que nós trabalhamos aqui, para vocês terem resultados extraordinários em 2025. Porque se você usa isso somente em dezembro, né, esses hábitos, vocês não vai conseguir ter um 2025 diferente se não manter depois esses hábitos, né? Então, muito importante que vocês peguem isso como uma alavancagem para continuar 2025 buscando ter uma vida de caminhada com Deus, uma vida de uma mudança na alimentação, mudança nas questões psicológicas, para ter esses momentos do seu dia e que consiga controlar melhor suas emoções e ter domínio sobre o alimento também. Porque aqui é um start, né? Nós queremos ver vocês depois aprofundando isso no dia a dia. E sempre muito importante ter conexões, né? Conexões com pessoas que têm propósitos parecidos com o seu. Então, você quer ter profundidade na área de controle emocional, é buscar um psicólogo para estar te acompanhando, é buscar continuar lendo bons livros, né? Tendo aí as indicações da Miriam, para você ter essa boa gestão de emoções. Se para ter profundidade, né, no alimentação saudável, também buscar para um nutricionista para ter mais profundidade ali em fazer algo certo para você, buscar conteúdos, né, que vão enriquecer nessa área de alimentação, que também vai trazer esse mindset voltado, né, à alimentação saudável, e também a busca pela espiritualidade, né? Quando a gente se reúne em igreja e realmente busca estar junto com pessoas que têm o mesmo propósito, você está no ambiente mais seguro de conseguir profundidade, de conseguir buscar essa intimidade com Deus, porque senão acaba perdendo posteriormente a, o hábito, né, de estar buscando todos os dias. Então, a gente está dando a direção, mas vocês devem buscar profundidade, tá bom, gente? Eu vi que bastante pessoa aqui comentou no chat, mas a Miriam já respondeu, né, sobre os links, sobre os livros. Eu vou Gente, enviar no grupo também. nós vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos para vocês irem no banheiro, para vocês tomarem uma água, organizar os pontos aí para voltarem e ter a palestra, né, do Gilberto Silva, né, que ele vai estar cedendo o tempo dele para estar conversando com a gente, para estar trazendo uma nova mentalidade para a gente. É uma pessoa que teve sucesso em várias
vários quesitos, né, que ele se propôs, ele conquistou. Então, é sempre bom a gente modelar carreiras, aprender com pessoas que deu passos maiores que nós, para a gente crescer a nossa mente e entrar no ano de 2025 com uma mentalidade realmente diferente, de querer pegar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, né? Então, tenho certeza que vai ser uma palestra muito enriquecedora. Então, nós vamos fazer essa pausa de 10 minutinhos, até se vocês quiserem usar também esse tempo de 10 minutos, para quem não conhece ele, às vezes pesquisar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre quem que ele é, né, para às vezes entrar na palestra já entendendo alguns pontos que ele vai falar. E também eu peço que vocês, ao longo da palestra, vão pensando em dúvidas, né, que vocês tiverem para poder perguntar no final, para que ele vai estar realmente com esse contato com a gente para poder responder dúvidas, para poder ter esse contato direto de fala, né? E vai ser muito enriquecedor para vocês também. Tá bom, gente? Então, 10 minutinhos e aí a gente já volta. Se vocês quiserem continuar aqui na chamada, vai ser o mesmo link ainda, tá? Eu vou só pausar aqui o vídeo e a gente já volta, tá bom? Então, às 10 horas, iniciamos aqui com o Gilberto.